Olá, meus irmãos, voltamos com o nosso curso de teologia falando sobre o terceiro sentido da vida, a terceira linha, ou simplesmente Oxóssi. Se você não tem doutrina de Rubens Saraceni, não divide em sentidos da vida, 7 linhas de Umbanda, estaremos falando somente sobre Oxóssi. Eu não vou falar só sobre orixás universais, cósmicos, como você já viu, com Oxalá e também com Oxum e Oxumaré, que a gente abrange um pouco mais do que isso, porque senão não estaríamos peregrinando, não estaríamos estudando, estaríamos apenas e unicamente fazendo com que você acredite que só existe um tipo de pensamento e também estaríamos sendo proselitistas. Vamos lá então. Oxóssi. Oxóssi, ele é o exemplo de caçador, não é um exemplo de caçador. Oxóssi é um conceito. Não, se falar conceito, você vai pensar que ele não existe. O caçador perfeito é Oxóssi. Oxóssi é o arquétipo do caçador como ele deve ser. E por que um caçador? Qual a importância de ter um exemplo de caçador? O caçador dentro de uma tribo em que a caça é o alimento para toda a tribo, ele tem um grau hierárquico enorme, tem uma função importantíssima, função vital para aquela tribo. Sem o caçador não existe comida. Em uma época em que a agricultura não era como é hoje, o caçador é essencial, principalmente porque com o caçador existe fonte de proteína. Com essa fonte de proteína, todos crescem, ficam fortes. O conceito de vegetarianismo, veganismo não existia, claro. Portanto, o caçador tem uma função primordial, é um ofício muito nobre e uma comunidade fechada. Não é qualquer um que pode ser caçador. São escolhidos aqueles que irão caçar. É preciso ter experiência, ou na experiência não tem como ter, porque vai adquirir depois. Não é preciso ter uma personalidade específica, habilidades específicas para entrar para a comunidade. Entra de pequeno, vai aprendendo, obviamente, mas é como se fosse um médico. Um médico, será que está certo? Não é a polícia, mas não é por conta da cura. Seria o engenheiro, o advogado, o médico. É importantíssimo a figura do caçador. Dentro da comunidade dos caçadores, em Yorubá, caçador é Odé. Só para ter ideia. Dentro dos Odés, dentro dessa Ebé, da comunidade fechadíssima dos caçadores, o ensinamento é repassado, obviamente, de forma oral e experimentado. Por exemplo, você, através do seu próprio exemplo, como um grande caçador, vai passando para o seu discípulo, para os seus discípulos, todo o seu conhecimento. Porque para entrar na mata, para enfrentar os animais perigosos, para trazer comida para casa, sem morrer, é preciso estudar, é preciso seguir o mestre, é preciso aprender, é preciso respeitar e é preciso ter qualidades específicas por sobrevivência. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você agora entrou para a comunidade dos caçadores, atingiu a idade que isso seja capaz. Não pode uma criança caçar ali um leão. Vamos falar leão. Não dá para uma criança empunhar um arco, nem uma lança e atirar numa presa. Ela vai fugir, a caça vai ser perdida. Você não joga rede na mata e pega os animais. É preciso destreza,
conhecer os caminhos. Você pode ser picado por uma cobra e morrer, você pode ter que correr, fugir do local, você não pode levar o seu companheiro nas costas, se ele está sadio, obviamente, né? Se ele estiver doente, vai levar mesmo. Você não pode ter uma criança e ter que cuidar dessa criança e ao mesmo tempo cuidar da caça, olhar onde estão os outros e fazer a estratégia de caça. Não tem como. Não há como fazer isso. Precisa ter idade, precisa ter vigor físico, precisa conhecer todos os aspectos, os perigos e os caminhos, precisa conhecer os sinais. Vamos dizer então que você entrou agora, atingiu a idade. Então vamos dizer o adérito. O adérito atingiu a idade para ser um caçador. Ótimo. Recebeu a bênção do pajé. Da África, qualquer lugar, existe um xamã, né? Existe alguém, a gente chama no Brasil de pajé. Chamou um nome genérico, assim como o pai de santo, de umbanda, de candomblé, nome genérico, ia falar genético agora, para uma função específica. Nós chamamos de pajé, vamos chamar de pajé. Você atingiu a idade específica, uma tribo brasileira, nem vamos numa tribo africana, mas numa tribo brasileira, atingiu a idade para você ser um caçador. Um mestre caçador vai lhe assumir como discípulo e tomar a responsabilidade pelos ensinamentos. Um mestre caçador vai te ensinar. Existem muitos caçadores, eles vão ir e vai aprendendo. Não, já te falei dos perigos, não tem como. Imagina na África, você vai caçar um elefante. É óbvio que ali na Nigéria não tem elefante, é lá para o Quênia, é mais para o leste. Mas vamos dizer que vai caçar, sei lá, qualquer presa que seja, um guepardo, será que tem? Eu não sei. Algo que pode te matar. Você não vai com uma lança ou com uma flecha, escondidinho essa flecha vai sair e vai matar. Não precisa de estratégia. O ser humano é o único animal que ele não tem presa. Você não tem garra. O ser humano não tem um dente suficiente, nem velocidade suficiente para pegar uma presa. Ele tem inteligência. Tanto que nós somos muito mais do Homo sapiens sapiens, exterminou um outro tipo de ser humano que estava ali presente, que era muito mais forte, quase parecido com um gorila, só que o Homo sapiens sapiens, mais mirradinho, ou dizimou, ou pela seleção natural, não se extinguiu. A gente não sabe, não tem como saber. Mas esse ser humano mais mirradinho, nós somos magrinhos perto dos outros tipos de seres humanos que vieram antes de nós. A gente é mais mirradinho, é mais fraquinho. Porém, nós acabamos por evoluir, porque nós temos inteligência. Essa inteligência traz estratégia. Essa estratégia traz resultado. Então, um grupo de seres humanos consegue levar um mamute para um desfiladeiro, tirar um dos mamutes, ou elefante, de junto da manada, sem nada, só ameaçando. Primeiro tira da manada, leva para um lugar e coloca perto do penhasco, ele cai por queda, porque não existia instrumento suficiente nem força suficiente para destruir o mamute, para matar. Tem estratégia. Um fica num ponto, o outro fica no outro, faz os sinais, ao assovio ou um grito, a movimentação acontece, faz o que tem que fazer, mata, leva para... Ele tem que levar ainda, precisa esquartejar, precisa cortar, precisa preparar a viagem de volta. Isso é inteligência. Isso é estratégia. É feito através do mestre que ensina o discípulo. Então ele vai ensinar primeiro os sinais. Olha, quando nós fomos para a mata, isso significa isso. Aí ele vai dar um assovio, por exemplo. Quando você ouvir isso, quer dizer que você pode avançar, porque vai ter alguém lá na frente que já conhece o caminho e o caminho dos animais para poder determinar a caça. Quem que está na frente encontrar, vai dar o sinal é esse. Quando for esse outro sinal, é para se esconder, para ficar em silêncio. Quem não consegue ficar em silêncio, não consegue ir para a mata.
Qual é o sinal do silêncio? Qual é o sinal de avançar? Qual é o sinal de espalhar? O que quer dizer esse termo? O que quer dizer esse termo? Como eu empunho um arco e uma flecha? Aí começa a outra parte de um treinamento. Eu vou encerrar aqui que a gente já chegou em 10 minutos, eu continuo no nosso próximo bloco.